Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração. Queremos exaltar ao Senhor e bendizer o teu nome. Obrigado porque este é o dia que o Senhor fez e nós podemos nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Eu reconheço a tua unção sobre a minha vida. Reconheço a minha completa dependência do teu Espírito. Reconheço a tua palavra como verdade absoluta para guiar os nossos passos. E reconheço, Pai, que sem ti eu nada posso fazer. Muito obrigado pelo teu Espírito em nosso meio e pela manifestação do teu Espírito, pela revelação da tua palavra que traz luz e dá entendimento aos simples. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, boa noite, obrigado, gente. Aleluia. Você pode sentar. Amém. Como é bom, irmãos, estarmos reunidos para receber a palavra de Deus. Oh, glória. Aleluia. Como é bom estarmos prontos para vivenciar coisas grandiosas em Deus. Amém. Você está aqui? Oh, glória a Deus. Mas eu venho alguns dias pensando a respeito de algumas coisas e um texto da palavra de Deus subiu ao meu coração. E eu comecei a observar aquilo dia após dia, dia após dia. Tem uma semana que esse texto subiu no meu coração. E de repente esse mesmo texto, veio um outro texto que começou a alinhar-se com ele. Você está comigo? E eu entendi, irmãos, que Deus desejava que eu falasse sobre isso hoje à noite. Amém. Sabe, irmãos, existem textos na Bíblia e existem situações que muitas vezes nós não precisamos dizer, não é? Deus falou comigo isso. Você está comigo? Amém. Porque muitas vezes é o nosso próprio Espírito falando. Claro que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas existem momentos que é nosso Espírito falando e nós pensamos ser o Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Mas eu pude concluir por aquilo que eu percebi, que era meu espírito tratando comigo, homem natural, alma, que tem uma alma, que tem um corpo. Você está comigo? Que essa percepção no meu espírito me levou a entender que Deus queria que eu caminhasse por ali. Você está comigo? Lembra que o apóstolo Paulo, em alguns momentos da vida dele, ele disse, penso eu, não o Senhor. Outras vezes ele disse, o Senhor disse. Amém, irmãos? Tudo bem? Aleluia. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. E versículo... Aleluia. 19. Lucas 16, 19. Nós vamos falar um pouco hoje sobre um assunto que é pouco falado por muita gente. Eu já percebi que grande parte das igrejas, elas falam um pouco sobre isso. Você está comigo? Eu sei que nós ouvimos muito sobre o rico e Lázaro. Aleluia. Diz assim, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo homem, diga certo homem. Diga certo homem que era mendigo. Amém, irmãos? Um era rico e o outro era o quê? Pobre, diga mendigo. Diga comigo, mendigo. Os dois eram homens. Tudo bem? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se, oh glória,
alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para onde? É comigo, seio de Abraão. Diga mais uma vez, seio de Abraão. Aonde ele foi, irmãos, diga lugar de descanso. Diga novamente, lugar de descanso. Quantos aqui sabem que o seio da mãe é o lugar de descanso da criança? Amém. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja, um foi levado para o outro, para o seio de Abraão, o outro foi apenas sepultado. E quem está falando isso é Jesus. Você está comigo, irmãos? Antes de continuar, eu quero logo lhe expor algo. O que Jesus está falando aqui não é uma parábola, como muita gente pensa. Amém? Jesus está falando de um fato. Oh, glória. Vamos continuar. No inferno, ou no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Veja, estando no Hades, em tormentos, levantou os olhos e viu. Viu como? Ao longe, diga ao longe. Viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm a palavra de Deus. Não, pastor, não foi isso, foi, irmãos. Porque ele disse, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Aleluia. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você está comigo, irmãos? Eu quero, juntamente com você, observar algumas coisas aqui. Pastor, qual é o tema da sua ministração hoje? O tema da minha ministração é: enquanto há tempo. Amém. Aleluia. Eu quero que você observe comigo algumas coisas aqui. Que quando ele morreu, o mendigo morreu, veja, o homem rico tem um nome. Tem? Não. A Bíblia só diz que ele é um homem rico. Quem tem um nome é aquele mendigo. O nome dele, Jesus. Jesus conta a história de 2 homens aqui. Ele diz, olha, havia um homem chamado Lázaro, que era pobre. E esse homem, quando morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para um lugar de descanso. E havia também um homem rico. Esse homem rico, ele morreu e foi sepultado. E ao ser sepultado, ele de longe estava consciente, sabia onde estava. Consciente por quê, pastor? Porque ele sabia onde estava. E ele sabia que no lugar que estava, ele estava sendo atormentado. E o mais interessante é que ele diz atormentado nesta chama. Então, se ele estava sendo atormentado por uma chama, ele também sabia que estava sendo queimado. Você está comigo, irmão? Amém. E o mais interessante é o que Abraão diz. Abraão diz assim: filho, você se lembra que tudo o que você tinha eram os bens quando estava vivo? E que Lázaro, você lembra também que Lázaro, ele estava
ele recebeu males, e que aqui, nesse lugar, ele está descansado, e você está aí nesse outro, em tormento. Então vamos lá, ele sabia, ele tinha consciência. Então eu posso dizer, irmãos, que alguém que morre e não está em Cristo, está consciente de para onde foi. Sabe que está sendo atormentado. Ele sabia que havia uma separação. Você está comigo, irmãos? Amém, amados? Então veja, tudo isso aqui indica o quê? Amém? Não está dizendo que os dois foram salvos, não. Você está comigo? Mas está mostrando a condição de um e do outro. Quando acontecer a ressurreição, você está comigo? E o julgamento do grande trono branco. O que Lucas está mostrando aqui, nos versículos 23 e 24, é que quem morre sem Cristo está no Hades, irmãos. E está consciente. Possuem pleno poder de suas faculdades, da sua memória. Você está comigo? Estão atormentados. Amém, irmãos? Isso vai continuar para quem não nasceu de novo até o julgamento final. Ei, deixa eu lhe dizer, quem morre fora de Cristo ou sem Cristo já está no Hades e sabe que vai ser atormentado até o dia do julgamento do grande trono branco. Aonde o Hades, o próprio inferno, será lançado juntamente com o lago que arde com fogo e enxofre e Satanás na segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Você está aqui? Amém, irmãos? Isso mostra para mim, irmãos, também, que eu tenho que ter cuidado com a minha vida hoje. Aleluia. Porque Deus nos chamou ao arrependimento enquanto há tempo. Porque depois que morre não tem mais tempo, irmãos. Deus chama para o arrependimento em vida. Aleluia. Cristo nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Deus já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria no Espírito Santo. Mas não é para vivermos de qualquer maneira. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então nós que nascemos de novo, somos chamados por Deus para abandonar a prática do pecado. Nós podemos pecar ocasionalmente. Alguém aqui está perfeito? Se tiver perfeito, me fale, vem orar por mim, porque eu ainda não estou. Deus tem expectativa de nós, irmãos, de melhoria, de crescimento, avanço. Você está comigo? Mas Ele nos vê perfeitos em Cristo. Mas Ele também sabe que enquanto estivermos nesta vida, nós precisamos desejar viver como Jesus viveu. Aleluia. Longe de uma vida de pecado. Aleluia. Amém. Então nós não podemos ser indiferentes. Algumas vezes, irmãos, ou melhor, muitas vezes nós evitamos esse assunto de falar sobre a eternidade. E hoje eu quero falar sobre a eternidade, eu quero falar sobre arrependimento, eu quero falar sobre pecado, eu quero falar sobre santidade, quero falar sobre o destino de todo aquele que rejeita continuamente a graça de Deus e que permanece deliberadamente no pecado mesmo. Sabe, irmãos, é possível alguém ter nascido de novo e decidir viver deliberadamente no pecado e essa pessoa não vai herdar a salvação. Aleluia. Porque nós fomos salvos do pecado, não para viver em pecado. Oh, glória. Agora, tenha calma. Eu não quero que você fique com medo de mim. Nem com medo do que eu tenho para falar. Você está aqui, irmãos? Eu quero trazer para todos nós aqui consciência. Consciência de santidade, consciência de justiça, consciência de andar em amor, consciência de andar em paz. Porque nós podemos ser salvos, dar o nosso dízimo, dar oferta, vir à igreja, ir para os eventos, fazer tudo. Você está comigo? Mas ter alguma área que pode ser que de repente algum de nós tem aquela área que precisamos crescer, avançar ou melhorar como uma área de estimação.
Aleluia. Calma, irmãos. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então quem primeiro ouve que está falando sou eu. Aleluia. Tudo bem? Agora, por quê? Por que não, pastor? Irmão, Jesus, quando falou sobre o inferno aqui, ele não falou para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos alertar. Para nos mostrar. Para nos ensinar. Você está comigo? Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Então, quando Jesus começa a falar sobre a história desses dois homens aqui, quando ele vai falando, ele começa a mostrar que um viveu uma vida de luxo. Isso não quer dizer, irmãos, presta atenção pelo amor de Deus, viu? Isso não quer dizer que o rico não pode ser salvo, que só o pobre é salvo. Aleluia. Porque quer resolver o problema da vida do pobre, prega o evangelho para ele. Não é dar cesta básica, é pregar o evangelho. Cesta básica eu posso dar enquanto o ajuda a sair daquela condição de pobreza mental. Porque pobreza está muito mais na cabeça do que no bolso. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro no bolso, mas perde tudo rapidamente porque é pobre na cabeça. Aleluia! Amém, ou é de mim? Vocês estão aqui hoje à noite? Está todo mundo vivo? Ah, glória! Porque, irmão, deixa eu te falar. Depois da morte, quem é que pode mudar a condição? Fala comigo. Depois da morte, quem pode mudar a condição? Só pode mudar em vida, irmão. Depois de morto, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Ou o que é que a Bíblia está dizendo? Após a morte. Porque ao homem está fadado, em algumas versões, morrer uma única vez. Após isso, segue-se o juízo. Para os cristãos, o juízo já foi feito em Cristo, então você não vai ser novamente ajuizado. Você está aqui? Temos um advogado aqui que vai falar melhor do que eu. Porque um processo que foi concluído, já foi transitado em julgado, ele não pode voltar de novo para que você seja julgado pela mesma coisa. Pode ser que você possa cometer outro crime. E se ainda no meio do processo tiver cometido outro crime, mas foi comprovado que você, enquanto o processo está valendo, você está comigo? Já foi confirmado que você não tem crime nenhum, ninguém pode lhe imputar crime novamente. Se eu estiver errado, ele vai me corrigir depois. E eu acho que é bom. Aleluia. Você está aqui. Então, eu e você, fique consciente. Não vamos para a mesma situação que o rico e Lázaro. Porque, irmãos, isso aqui não é uma parábola. Isso é uma realidade de Deus falando conosco. Por meio de Jesus Cristo, nos apontando que nós devemos examinar a nossa vida. Aleluia, para ver como estamos andando. Primeiro, se estamos andando em amor e vivendo pela fé. Glória! Oh, aleluia. Tudo bem? Agora, o interessante é que ele lembra de tudo. Ele lembra que teve a vida, ele lembra que está em tormentos, ele lembra, então eu posso lhe dizer que quem morre está consciente, irmão. Porque o texto mostra claramente que ele lembra, inclusive, que tinha família. Porque ele disse, eu tenho outros 5 irmãos. Fala com Lázaro para ir lá dizer para eles, atentarem como estão vivendo, para não virem para cá também. Abraão diz, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eles têm a palavra de Deus, ou Moisés e os profetas, ou a lei e os profetas. Se eles não ouvem a palavra de Deus, você acha que alguém que ressuscite dentre os mortos e apareça para eles, eles vão acreditar? Tem muita gente por aí que diz assim, se Jesus aparecesse para mim em pessoa, eu ia crer. Sabe, irmãos, tem crente que diz que se Jesus aparecesse, ele ia crer. Mas eu vou te falar uma coisa, se não crer no que está escrito, como é que vai crer na pessoa de Jesus aparecendo? Aleluia. Porque para o crente, ele precisa ver precisa crer no que a Bíblia diz. Agora, o ímpio, muitas vezes, e existem alguns muçulmanos, nesse tempo que estamos vivendo, que inclusive estão tendo visões de Jesus, você sabia disso? E estão se convertendo, você sabia disso? Oh, aleluia. Amém, amados?
Oh, aleluia. Irmãos, tem pessoas que infelizmente só vão compreender o que perderam em vida, no que diz respeito à salvação, depois de mortos. Infelizmente. Aleluia. Vou repetir. Existem pessoas que só vão compreender o que perderam em vida depois de mortos, que foi a salvação. Aleluia. Amém. Então, ainda tem tempo para nós. Você está comigo? Porque se quisermos entender Lucas aqui, capítulo 16, corretamente, precisamos olhar para todo o evangelho de Lucas, todo o livro de Lucas. Em Lucas 13, algumas pessoas foram e contaram a Jesus sobre acontecimentos trágicos. Abre lá, Lucas capítulo 13. Oh, glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Sabe o que ele está dizendo? Se não houver arrependimento genuíno, se não houver arrependimento pela vida que se está, vai perecer. Perecer aqui, irmãos, é perecer eternamente. Você está comigo? Aleluia! No versículo 4, diz assim: ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aleluia. Amém. Ele não está trazendo, não está aqui, irmãos, mostrando ou transformando tragédia em especulação, não. Ele está mostrando, existiu uma tragédia, existiu. Mas deixa eu lhe dizer, é melhor vocês se arrependerem para não... Preste atenção, ele diz, aqueles morreram. Aí ele diz, se vocês não se arrependerem, perecerão. Ele mostra que perecer é diferente de morrer. O próprio texto mostra a divisão. Ele diz, uma coisa é morrer. Depois ele diz, se vocês não se arrependerem, vão perecer. Amém, irmãos? Tudo bem? Calma, irmãos, eu volto a lhe dizer, eu não estou querendo que você fique com medo, não. Aleluia. Em Lucas, no capítulo 15, ele vai falar de quem? Do filho pródigo, que vai embora. Irmão, deixa eu lhe contar uma coisa aqui, eu não sei se você sabe. Se sabe, eu vou repetir, eu vou falar novamente para você. Se não sabe, você vai aprender assim como eu aprendi. Você está aqui? Você sabe quando o filho pródigo pediu dinheiro ao pai dele e foi embora, com a parte dele do tesouro, o que é que o filho estava dizendo? Pai, para mim, a partir de hoje, o senhor morreu. É sério ou não? É claro que a gente só olha para o lado de Deus, né? Nos vendo como filhos pródigos, mas na verdade não é isso que o texto está dizendo, nem mostrando. O filho está mostrando claramente, o texto está mostrando claramente, o filho considerou o pai como morto. Porque você dá a herança é entregue a um filho quando o pai está vivo ou morto? O filho estava dizendo, para mim o senhor morreu. Só que para o pai o filho nunca morreu. É só para voltar para o texto. Amém? O que acontece aqui? Ele vai embora, abandona a casa, desperdiça tudo. Depois a Bíblia diz, caindo em si. No versículo 17, Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Aí o que ele faz? Ele decide voltar. Isso é arrependimento, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então arrependimento não é simplesmente fazer assim, rapaz, eu me sinto mal, eu estou com remorso pelo que eu fiz.
Quantos de nós aqui, irmãos, conhecemos pessoas que sentem remorso, mas não se arrependem? Porque arrependimento leva para mudança de atitude. Remorso, a pessoa fica triste por um pouco e depois continua fazendo a mesma coisa novamente. Aleluia. Eu posso falar de uma pessoa que conheci. Amém. Que enquanto estava viva, um dos filhos, meu Deus, mal visitava. Depois que no dia do sepultamento da pessoa, eu estava lá como testemunha ocular. No dia do sepultamento, chegou aquele filho lá, ai, minha mãe, fazendo o maior escândalo. A primeira coisa que disseram para ele fez: ei rapaz, se em vida você não honrou a ela, não venha dizer que você honra em morte não. É melhor você parar com essa coisa, que você não está honrando ela não. Porque honra, irmãos, é dada em vida, não é depois da morte. Honrar depois da morte não vale nada. Sabe por que não vale nada? Porque aquele que é objeto da honra não pode recebê-la. E fala muito mais sobre um remorso do que arrependimento por ter feito algo errado. Amém ou é de mim? Oh, glória a Deus. Arrependimento não é eu me sinto mal pelo que fiz. Sabe o que arrependimento é? Eu reconheço que estou indo pelo caminho errado e decido voltar para Deus, ou decido acatar o que a palavra de Deus está dizendo como verdade. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que eu não saiba como é, ainda que eu não saiba como será, ainda que eu não saiba nada, a palavra diz: eu creio. Oh, aleluia. Amém, amados? A mesma coisa foi Zaqueu, em Lucas capítulo 19. Jesus entra na casa de Zaqueu, vai comer com ele, aleluia, e lá, naquele jantar, Zaqueu diz para Jesus: eis aqui, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe qual é a resposta de Jesus para Zaqueu? Hoje houve salvação nessa casa. Porque arrependimento indica mudança de atitude. Você está comigo? Aleluia. Arrependimento, irmãos, uma vez uma pessoa falando, pregando, ela disse assim: arrependimento, você dá uma volta de 360 graus. Aí quando ela terminou de falar, eu disse: opa, 360 graus vai voltar para o mesmo lugar. A pessoa está indo errado. Aí dá uma volta de 360 graus. Aí continuou errado. Arrependimento, irmãos, é uma volta de 180 graus. Você ia numa direção, agora vai noutra completamente diferente. Amém. Irmãos, nós estávamos indo, todos nós aqui, estávamos descendo a ladeira. E não tinha parada. Não tinha nem como se agarrar nas paredes. Não tinha nem um fiozinho de cabelo para se apoiar. Estava todo mundo descendo ligeiro. E se algum de nós aqui morrêssemos antes de nascer de novo, teria acontecido conosco o que aconteceu com Kenneth Hagin por 3 vezes no mesmo dia. Kenneth Hagin conta que enquanto ele tinha um coração crescido, você está comigo, uma doença incurável no sangue, no mesmo dia, por 3 vezes, ele se viu descendo ao inferno. Porque ele ia para a igreja, ele era um bom homem, ou melhor, uma boa criança, ia à igreja, fazia tudo certinho. Você está aqui. E é interessante que ele conta que enquanto ele se via descendo, ele chegou, se aproximava do inferno, mas seres vinham para tentar pegá-lo. Ele só via a chama, sentia o calor e via que seres vinham para pegá-lo. Mas de repente bradavam a voz do céu e ele voltava. Porque enquanto ele estava morrendo, estavam lá a mãe e a avó orando por ele. Aleluia. Primeira vez: Senhor, eu vou à igreja, eu faço tudo certo, eu vou à igreja junto com a minha mãe, eu leio a Bíblia, mas estava indo para o inferno. Oh, aleluia. Até que ele disse: eu creio que Jesus Cristo é Senhor da minha vida e o recebo como meu Salvador, e veio pela última vez e voltou para o corpo e continuou vivo.
Você está comigo, irmão? Eu nunca provei isso. Mas eu provei um dia, enquanto mesmo crente, vivendo uma vida do jeito que eu não devia, eu provei um dia, naquele dia eu sabia que ia morrer. Eu morava com a minha mãe no Cidade Satélite, e eu lembro, na rua Massaranduba, número 7803, eu lembro muito bem, eram 15 horas da tarde, minha mãe tinha saído, meu irmão estava na escola, ele tinha algo na escola lá, minha mãe tinha saído para resolver algumas coisas, juntamente com a minha avó, uma tia que morava conosco também tinha ido, e eu estava sozinho em casa, lá atrás tinha um chuveiro, e eu estava tomando banho daquele chuveiro lá no fundo, e eu sabia, hoje eu vou morrer. Eu sabia, irmãos, no meu espírito, que iria morrer antes do tempo. Da mesma forma que eu sabia, eu também dobrei os joelhos, pedi perdão a Deus pela maneira como eu estava vivendo a minha vida. E eu vou te dizer, no mesmo nível que veio a percepção que eu iria morrer, a percepção de vida plena e por longos dias chegou. Aleluia. Você está comigo? Amém, irmãos? Então, o problema do rico não era só ser rico, não, irmãos. Porque Jesus não está dizendo que ser rico é pecado. Amém? Aleluia. O problema do rico é que ele tinha recebido tudo, mas ele vivia do jeito que queria. Vivia para si mesmo. Quantos de nós aqui sabemos que muitas vezes você vai falar com alguém, a pessoa, você começa a conversar com ela, não, porque eu. Ela nunca diz assim, nós podemos. Nunca procura envolver outras pessoas naquilo que ela vive. Porque ela se acha tão capaz de tudo. Irmãos, eu não estou falando com isso que nós não temos capacidade. Você está comigo? Entenda, todos nós aqui fomos feitos capazes por Deus para desenvolver grandes coisas, mas nenhum de nós foi feito para viver só. Quando alguém começa a viver só, que eu estou falando, irmãos, é sem a participação de uma pessoa que possamos nos aconselhar, conversar. Você está comigo? Amém, irmãos? Aleluia. Eu gosto sempre de uma frase, quer chegar a algum lugar, vá só. Agora, quer ir muito mais longe, vá acompanhado. Quem fala isso? Guto Emery. Eu sou apaixonado por essa frase dele. Aleluia. Foi por isso que Deus é tão sábio que ele disse, rapaz, se eu deixar esse camarada sozinho, ele vai fazer um bocado de besteira. Deixa eu fazer uma mulher para ele. Deixa eu fazer uma mulher para ajudar esse camarada a se vestir melhor, a falar melhor, a não fazer besteira. Amém, irmãos? Eu brinco falando sobre isso, porque quando eu conheci Dona Vitória, irmãos, meu jeito de vestir, ela diz a mim, ela diz assim, amor, quando eu lhe conheci, pelo amor de Deus. Eu não sei por que eu achava que minha cintura era aqui. Ela me ajeitou. Oh, aleluia. Amém. Deixa eu voltar para cá. Então não é pecado ter dinheiro não, irmãos. Sabe o que é ruim? É o dinheiro ter o coração da gente. Dinheiro é um excelente escravo, irmãos. É um excelente servo. Oh, glória. Dinheiro paga a conta. Dinheiro paga viagem internacional. Dinheiro paga a roupa nova que a gente quer comprar. É ou não é? Com dinheiro a gente consegue abrir uma empresa. Se bem que muitas vezes você abre com o capital demonstrado, mas não está no banco. Mas abre com o capital demonstrado que não está no banco, mas você crê que está chegando. Amém. Aleluia. Mas não é pecado ter dinheiro não, irmãos. Amém. É um exemplo. Quem gosta aqui de morar numa boa casa? Quem gosta aqui de comer no Camarões?
Isso é uma dificuldade muito grande num dia como esse. Só não posso falar muito porque são 7 horas da noite, está todo mundo com fome. Misericórdia, não, deixa para lá. Então, qual era o problema dele? É que esse homem queria viver para si. Dinheiro paga passagem para Recife, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Paga ou não paga, irmã Lúcia? Oh, glória. Pastor, mas e se eu não tiver dinheiro? Deus levanta alguém que pague. Deixa eu voltar para cá. Irmãos, o rico via Lázaro. Lázaro estava aonde? Qual era o lugar que Lázaro estava? Na porta. De quem? Do rico. Será que esse homem rico não via Lázaro lá todo dia? Porque Jesus diz, ele estava todo dia lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que senta na porta da sua casa e você não vê aquela pessoa lá? Era isso que ele estava fazendo. Lázaro para ele representava ninguém. Amém, amados? Tudo bem? Oh, glória. Mas ele mesmo criou uma distância entre a abundância que ele tinha e a necessidade de Lázaro. Você está comigo, irmãos? Ele não vivia apenas uma vida confortável. Ele vivia uma vida sem arrependimento, sem misericórdia e sem submissão a Deus. O que a morte revelou? O que estava escondido. O que isso nos ensina? A minha e a sua condição espiritual não pode ser avaliada pelo que nós possuímos. Quando eu digo a nossa vida, eu estou me incluindo nisso também. Amém, irmãos? Podemos ter dinheiro e estar longe de Deus. Podemos não ter dinheiro e estar longe de Deus. Podemos ser religiosos e estar longe de Deus. Você está comigo? Podemos frequentar uma igreja e estar longe de Deus. Podemos conhecer a Bíblia e ainda assim resistir ao Deus da Bíblia. Foi por isso que Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Você está comigo? Oh, glória. Irmãos, conhecer não é se arrepender. Eu tive pessoas que fizeram rema comigo. Tive pessoas que fizeram centro de treinamento bíblico Vitória Cristã comigo. E pessoas que fizeram rema comigo, que fizeram escola de ministros comigo, têm conhecimento. Mas voltaram como a porca para o lamaçal. Voltaram a viver uma vida de pecado. Abandonaram a palavra que receberam. O Cristo que conheciam para viver uma vida no pecado. Oh, glória. Inclusive conheço que quando um amigo em comum foi falar de Jesus para ele, ele disse, não fale nesse Jesus para mim. Mas ele sentou comigo numa sala de aula para aprender a palavra de Deus, irmãos. Foi professor de uma escola como eu. Deixa eu lhe falar uma coisa, conhecimento não quer dizer que está arrependido. Porque conhecer por conhecer é só na cabeça. A palavra tem que encontrar lugar no coração. Quando a palavra encontra lugar no coração, irmãos, eu vou lhe falar uma coisa. E nós vivemos por aquela palavra. Arrependimento chegou, porque as nossas atitudes mudam. Oh, aleluia. Oh, glória. Você está aqui? A resposta de Jesus em Lucas 16:29, irmãos, perdão, de Abraão, é interessante demais. Ele disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a palavra. O que é que o rico pensa? Se alguém voltar dos mortos, meus irmãos vão acreditar. Se eles não ouvem a palavra, eles não vão acreditar. Foi o que Abraão diz. Amém, amados? Nenhum de nós aqui precisa de outro sinal. Eu volto a repetir. Nenhum de nós aqui precisa de um sinal. Nós temos a palavra. Senhor, me dá um sinal. Nós não precisamos de um sinal. Nós temos a palavra.
Deus me dá um sinal que é a tua vontade, não precisa, tem a palavra. Deus me dá um sinal que tu queres que eu faça isso, não precisa, tem a palavra. Deus me dá um sinal que eu devo viajar para outra cidade, aí eu tenho que orar, se for da tua vontade. Aleluia. Mas o que já está escrito, irmãos, nós não precisamos de sinal. Amém? Você está comigo? Não precisamos que alguém volte nos... Sabe que nós não precisamos ver um anjo para poder crer, nós só precisamos crer. Sabe que tem anjos aqui agora, ainda que não estejamos vendo anjos? Sabe que também aqui nessa atmosfera tem anjos, tem a unção. Você está aqui, mas tem demônios olhando para nós aqui. Sabe que tem demônios que estão olhando a nossa vida todos os dias. E que eles são familiarizados conosco. São esses os que são espíritos familiares. Espíritos familiares são espíritos familiarizados com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Não é que passa de pai para filho. Até porque o espírito que estava lá no meu pai, irmãos, se ele não era nascido de novo e não era o Espírito de Deus, então ele não passou para mim, porque o que passou para mim, o que entrou em mim foi o Espírito de Deus. Oh, aleluia. Se meu pai foi alguém que fez coisa errada e fez, é problema dele, irmão. Eu fui chamado por Deus para fazer a coisa certa. Oh, aleluia. Então não precisamos de um sinal, de outro sinal, não precisamos de outra revelação, não precisamos que alguém volte do céu. Tem gente que fica esperando uma revelação nova todo dia. Nós não precisamos, a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Deus se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo e deixou sua palavra escrita como revelação para nós. Ei, deixa eu lhe contar algo, irmãos. Mateus, Marcos, Lucas e João é Jesus vivendo no Velho Testamento, apontando o que seria para nós hoje na Nova Aliança. Para nós hoje é Romanos, 1º, 2 Coríntios, você está comigo, irmãos? Gálatas, Efésios, Colossenses, 1º e 2 Tessalonicenses, 1º e 2 Timóteo, Filemon, você está aqui, irmão? Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Esses são os livros revelados de Deus para nós, igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja, amém. Então temos a palavra de Deus, temos o Evangelho, temos Cristo, temos a cruz, temos a ressurreição, temos o Espírito Santo, temos a oportunidade de nos arrepender. Então, irmãos, o problema não é falta de luz. Muitas vezes o problema é resistir à luz que se tem. Oh, aleluia. Você está comigo? O que é pecado? Pecado não é simplesmente fazer uma coisa errada. Pecado é uma ruptura com a vontade de Deus. É eu viver de maneira independente do governo de Deus. Quem me governa? Sou eu ou é Deus? Então eu não posso fazer as coisas como eu quero. Aleluia. Por exemplo, irmãos, alguém aqui já precisou perdoar alguém? É ruim ou não é? Porque você não está com vontade. E por que perdoa? Porque decide. Deixa eu te falar uma coisa. Deus desse... Ah, não, pastor, não é assim não. É, irmão, foi assim que Deus fez conosco. Ele decidiu nos perdoar. Então nós somos melhor do que Ele. Se Ele decidiu, eu tenho que decidir também. É uma decisão, não é um sentimento. Porque a vontade, na verdade, muitas vezes é fazer outra coisa. Não, você está muito santo. Eu estou vendo as asas saindo aí nas suas costas.
Porque comigo eu faço pela fé. Aleluia. Amém. Pecado é uma ruptura com a vontade de Deus. Pecado, irmãos, é viver de maneira independente do governo de Deus. É dizer na prática, eu sei o que Deus diz, mas eu vou viver do meu jeito. Uau. É forte, Brasil. Amém. Desde Gênesis foi a mesma coisa. O que foi que Deus disse? Não coma. O que é que o homem fez? Vou fazer do meu jeito, vou comer. Amém ou vai de mim? Satanás apresentou outra voz, o homem acolheu a outra voz e recebeu outra autoridade. Depois disso, a história humana passa a carregar as marcas do pecado. Em Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado trouxe separação, culpa, vergonha, corrupção, escravidão e morte, mas Deus não abandonou o homem. Amém, amados? Aleluia. Deus não deixou o homem sem esperança. Ele enviou Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Jesus não veio apenas perdoar o pecado. Ele nos libertou do domínio do pecado. Eu vou dizer de novo, Jesus não veio apenas perdoar o pecado, Ele nos libertou do domínio do pecado. Nenhum de nós aqui é mais dominado pelo pecado. Todos nós aqui podemos ter... O pecador, ele diz, rapaz, eu não consigo deixar de fazer isso. Eu não consigo deixar de beber, eu não consigo deixar de adulterar, eu não consigo deixar isso, eu não consigo deixar de mentir, eu não consigo deixar de fazer tudo errado que eu faço. Nós dizemos assim, rapaz, eu até tenho vontade, mas consigo não fazer. Não, pastor, não tenho vontade não. Calma, irmão, eu não estou dizendo que você tem vontade não, isso é só... Eu tenho até que explicar melhor, né? Porque eu estou falando apenas para entendimento. Oh, aleluia. Porque antes de nascer de novo, o homem não tem limites. Ele não tem domínio. Ele vive de qualquer maneira. Você está comigo? Porque ele não tem... Porque ele está dominado pelo pecado. Conosco aqui não é assim. O pecado já não nos domina mais. Em Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Nós estamos na graça de Deus, mas não é passaporte para pecar. Amém? Tudo bem? Oh, glória. Jesus nos tirou, irmãos, do domínio do pecado. O que isso significa? Amém. Que o pecado não precisa nos governar mais. Aleluia. Aí pessoas dizem assim, mas eu não consigo. Mas o Evangelho diz, na sua capacidade não, mas em Cristo pode. Oh glória. Amém. Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então não estamos mais debaixo do mesmo domínio. Amém. O que significa? Vamos imaginar juntos aqui uma pessoa mudar de país. Ok? Digamos que eu, Dona Vitória, vamos morar, aleluia, lá em Dubai. Eu vou melhorar. Deixa eu melhorar. Não é? Nós vamos morar ali na América Central. Vai ficar mais tranquilo, porque falei Dubai, aí o pessoal já começou a visualizar os prédios. Na América Central. No Caribe, tá bom para você? Então vamos lá.
Se mudarmos de país, nós vamos mudar de território, nós vamos mudar de governo, nós vamos mudar de leis, nós vamos mudar de cultura, nós vamos mudar de ambiente e precisaremos mudar de identidade, sim ou não? O que é que Paulo está dizendo? Você mudou de reino antes, trevas, agora, reino do Filho. Antes pecado governando, agora, Cristo governando. Antes morte, agora, vida. Antes condenação, agora, justificação. Então, vamos entender, irmãos, não podemos ser transportados para um reino novo e viver e continuar vivendo de acordo com o reino antigo. Oh, glória. Amém. O que precisamos fazer é, como é que eu estou andando? Aleluia. E aí eu quero mudar um pouquinho, sair da teologia e entrar em algo. Amanhã é segunda-feira. Amém? O que Paulo diz para fazermos? Ele diz assim, vivam como filhos da luz, em Efésios 5:8. E como eu posso viver como filho da luz? No casamento. Aleluia. Como é que a esposa fala com o marido, ou como o marido fala com a esposa, com os filhos? Amém. Nossos filhos conhecem a Cristo pelo que ensinamos, vivendo, não falando. Amém, irmãos? No trabalho, você é honesto com o que faz quando ninguém está olhando? Eu gosto sempre de falar essa frase, o que você está fazendo quando ninguém está olhando? Porque caráter é visto naquilo que se está fazendo quando ninguém está olhando. Principalmente alguém que está numa posição superior à nossa. Alguém que está superior numa posição à nossa. O que nós estamos fazendo quando essa pessoa não está presente? Porque se fazemos apenas para agradar a vista, está errado. Aleluia. Nas finanças, você administra o dinheiro de maneira que honra a Deus? Eita. No celular, o que você vê quando ninguém está do seu lado? Nas palavras, essa é forte. O que sai da sua boca quando alguém o irrita? Na sua mente, o que você alimenta durante o dia? Nos relacionamentos, você perdoa? Você guarda ressentimento? Você alimenta desejos que sabe que são contrários à palavra de Deus? A santidade se torna prática nesses momentos. Você está comigo, irmãos? Amém? Eu tinha mais coisas para falar, mas agora eu só vou falar o restante da mensagem quando eu voltar. Eu vou deixar a parte 2 dessa mensagem para quando eu voltar de viagem. Para deixar você com sabor demais. Pastor, tem mais? Tem. Tem mais. Você está aqui? Amém, irmãos? Porque a outra parte dessa mensagem tem a ver com isso aqui, ó. Pecado praticado continuamente é um pecado, é um caminho, perdão. Pecado praticado continuamente é um caminho perigoso. Pastor, o senhor tinha que estar falando de fé, o senhor tem que falar da glória de Deus caindo, o senhor tem que falar, irmão, de que adianta falar da glória de Deus e a glória de Deus começar a cair nesse lugar, e se nós estivermos vivendo uma vida de qualquer jeito, acontecer conosco o que aconteceu com Ananias e Safira. O povo vivia orando, pedindo glória, a glória veio, quando a glória veio, o julgamento veio. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que temos que analisar o que está acontecendo. Jesus disse que quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, houverem terremotos em muitos lugares, é apenas o princípio das dores, mas ainda não será o fim. Nós não podemos, como igreja, irmãos, decidir viver continuar vivendo de qualquer maneira. Nós queremos glória, mas não queremos arrependimento. Não existe glória sem arrependimento, irmãos.
Não existe unção sem pedido de perdão. Oh, aleluia. Não existe glória sem oração. E para orar eu preciso estar consciente de que nada me acusa. Não é ninguém, é nada. É sondar meu coração e ver em meu coração que não existe nada que aponte que eu estou andando errado. Aleluia. Porque se em meu coração, a Bíblia diz, se o seu coração vos acusar, Deus é maior e conhece todas as coisas. Você está comigo? Mas se meu coração me acusa, se meu espírito me mostra que tem algo que eu preciso consertar, eu preciso ser rápido, irmãos. Eu nasci de novo não para andar de qualquer jeito. Eu nasci de novo não é para andar como o mundo gosta. Eu nasci de novo para andar como Deus quer. Aleluia. Porque eu vejo muita gente preocupada com poder e pouco preocupada com arrependimento. Poder é consequência, irmãos. Se vivemos uma vida de santidade, o poder estará lá. Aleluia. Eu preciso viver em santidade no falar, eu preciso viver em santidade no vestir, eu preciso viver em santidade nos relacionamentos, eu preciso viver em santidade com quem eu tenho uma amizade. Você está comigo? Santidade é algo que eu preciso viver todos os dias, não é um momento. Eu vivo uma vida de santidade, não são momentos de santificação. Tem muita gente, irmãos, vivendo momentos de santificação, ao invés de viver uma vida de santidade. Sabe, irmãos, é pecado dizer eu não tenho, é pecado ficar dizendo para Deus eu não consigo, é pecado ficar dizendo para Deus eu não posso, é pecado ficar dizendo para Deus, ou melhor, você nem precisa dizer para Ele, dizer para você mesmo, não, eu não consigo fazer isso, não posso fazer aquilo, não tenho dinheiro para aquilo outro. Não, quando a Bíblia diz, irmãos, que tudo posso naquele que me fortalece, a Bíblia diz, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A Bíblia diz que nós somos santos. A Bíblia diz que nós somos justos. Se eu sou santo, eu sou santo em todo o meu procedimento. Oh, aleluia. Se eu sou justo em pagar minhas contas, eu sou justo em pagar os impostos, eu sou justo em fazer tudo correto. Porque pode ser, irmãos, que o governo nunca vem me procurar, mas sabe de uma coisa? Eu estou abrindo brecha para o diabo, para o governo vir se precisar. Aleluia. Eu decido viver uma vida de santidade. Porque a santidade me deixa separado do mundo. E eu não estou falando, irmãos, de uma aparência exterior. Eu estou falando de algo interior que se exterioriza. Porque é dentro. Sabe, é trazer a minha alma à obediência da palavra. Irmãos, tem hora que algumas coisas acontecem. Que a minha carne fica com vontade de... Eu me lembro de uma história que o pastor Marquinhos contava. Ele morando em Pernambuco, chegou num lugar, trabalhava numa padaria, e trabalhando na padaria, os caras vieram assaltar a padaria e baixaram a porta da padaria. Aí ele olhou para o lado, ele conta que olhou para o lado, quando olhou de lado, viu o ferro que baixava a porta de ferro da padaria, olhou assim e viu que o ladrão, quando baixou a porta, botou a cabeça assim. Ele disse que na hora a carne dele disse, rapaz, pega esse ferro, dá no meio da cabeça dele, mata esse camarada. Porque ele veio roubar a padaria. Ele contou que olhou, a carne, ele contando é engraçado, porque ele diz, a minha carne tremeu feito carne de gia. Mas eu olhei para o ferro de novo e disse, carne, ele precisa conhecer o amor de Cristo. Eu não vou fazer o que você quer. Irmãos, quando o pastor Marquinhos contou aquilo naquela época, na minha cabeça, no mesmo... Eu tinha acabado de chegar no verbo da vida, eu já tinha um conhecimento da palavra, mas eu nunca tinha me aproximado de alguém que andava em amor com tanta pureza. Quando ele disse aquilo, eu falei, rapaz, talvez se fosse a minha carne, eu tinha pego o ferro e tuco.
Mas quando ele contou aquilo, irmãos, eu disse, meu Deus, eu preciso pelo menos me esforçar para me aproximar do estilo de vida desse homem. E eu já conhecia a Bíblia. Eu já ensinava em outra escola. Eu já tinha vindo de uma outra igreja. Você está comigo? Mas quando eu olhei para aquilo, aí vou lá para Campina Grande, conheço um homem de olhos azuis, caluniado, difamado, perseguido, um monte de coisa, mas um homem que nunca, em momento nenhum, porque decidiu andar em amor, viver em santidade, buscou bater boca com ninguém. Nem muito menos tirar satisfação. Pelo contrário, perdoou a cada um. Viveu uma vida andando em amor. Aquele homem era Bud Wright. Amém, irmãos? Exemplos de amor e fé para a minha vida. Hoje eu olho para um outro, eu estou falando de homem, sem olhar, meu irmão, se eu for olhar para Jesus. Aí hoje eu conheço um outro homem, que é presidente desse ministério. Já passou tanta coisa, já vivenciou tanta coisa, mas quando você se aproxima dele, exala amor. Você está comigo? Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque esses homens que eu citei, irmãos, todos eles precisaram se arrepender. Amém. Você foi abençoado? Recebeu uma boa palavra? Lembre-se, santidade tem muito mais a ver com atitudes. Você está comigo? E forma de viver do que só com vestimenta. Aleluia. Então, né, venha, Robson, eu vou, só para lhe comunicar, domingo que vem você vai chegar aqui e não vai me encontrar. Tudo bem? Eu vou para o Mato Grosso do Sul, vou dar aula lá, vou passar lá 2 semanas e um dia, depois eu ministro lá no Mato Grosso do Sul ainda. Eu vou para Ponta Porã, mas eu vou ministrar em Campo Grande, na igreja de um casal amigo nosso. E chego aqui quase no começo do aniversário da igreja. Mas eu vou estar aqui. Chego um dia antes. Ela está me lembrando. Está vendo, irmãos? A ajudadora é outro nível. Venha! É isso, não? Eu estou sem saber. Ô, glória. Amém. Palavra abençoada, amados. É cuidado pastoral com nossas vidas. Deixa eu só voltar aqui, só um minuto. Bom, o clube do livro, né, já tem local, a data já estava, dia 29, né? Vai ser lá no condomínio Verbo 2, vai ser lá no condomínio de Ana Andréia. Eu sei, André, calma. Às 15 horas, qualquer informação, procurar Vitória, Ana Andréia, lá no final, tá bom? Nós temos cantina hoje, tem cartaz? Hoje? Sim, pode falar já direto, não precisa que tinha cartaz, tá bom. Na cantina tem pizza, tem brownie, pão de queijo com goiabada e açaí. Passe lá, irmão, e positivo lá, tire seu pedido, como diz Rodrigo, tá bom? Alguém busca oração por cura, alguma coisa? Novo nascimento? Não, todos já casa, amém. Lá no Verbo Shopping, amados, nós temos livros, né? Como esse, Arrependimento de Rick Renner, Profecia dos Fins dos Tempos com Derek Walker e A Família de Deus de Candy Reagan. Na verdade, se a gente for ler esses 3 livros rápido, a gente pode dizer assim, né? Do jeito que Rebeca gosta. Você se arrepende porque os fins dos tempos estão chegando, mas fique tranquilo que você pertence à família de Deus. Então, tudo no final melhora. Para quem já é nascido novo, já sabe para onde vai. Então, estamos tranquilos. Ou permanecemos tranquilos, né? Só seguir as instruções que o pastor acabou de passar desse culto de hoje. Tá bom? Um aviso para os pais, né? Os que não estiveram aqui no dia do culto lá dos pais, tem uma lembrancinha da nossa igreja para você. Procura o irmão Luiz, vulgo 04, ali no final do culto, que ele tem uma lembrancinha para lhe entregar. Mais algum aviso? Por enquanto só. Então, amados, uma excelente semana.
Vão em paz. Em nome de Jesus. Amém. Semana abençoada.